A gente quer conversar agora com o advogado criminalista Altamir França para falar sobre esse assunto aqui na tela da RTV Record. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. É sempre um prazer auxiliar nos esclarecimentos à comunidade, Alexandre. Bom, doutor, nessa situação toda que esse rapaz que cometeu e já confessou o crime contra o indígena, tudo que ele cometeu em 2017, e um velho conhecido da polícia, esse cara não estava preso. Isso se deve à regra vigente no Brasil de que a prisão ela é uma exceção, Alexandre. Todo cidadão ele tem o direito de responder os processos de liberdade. A prisão precisa decorrer de uma sentença confirmada em segundo grau de jurisdição, ou seja, pelo Tribunal de Justiça, ou nos casos de flagrante, ou por prisão preventiva. O histórico apresentado aí, ao que parece, era um indivíduo com inclinação para a violência. Entretanto, sem poder analisar o caso concreto dele, porque eu não conheço o histórico processual dele, o certo é que ele tinha uma inclinação para a violência. Essa, inclusive, essa imagem está sendo colocada no ar, foi o dia que ele agrediu, foi preso na sequência que agrediu a companheira a pauladas, ou seja, ele adorava agredir as pessoas com madeira. Como eu te disse no início da nossa conversa, a prisão ela é uma exceção. Então o indivíduo, quando ele vai preso, ainda que em flagrante, ele tem o direito de responder esse processo em liberdade. O magistrado que recebe essa prisão, ele vai analisar e vai ver da necessidade concreta de se manter essa prisão. Ao que me parece, no primeiro caso, na violência contra a esposa, na chamada violência doméstica, é muito comum que o indivíduo responda em liberdade. Por quê? Porque essa violência é praticada, Alexandre, no interior da residência, no convívio doméstico das pessoas. Sem testemunhas, muitas vezes. Não só isso, a pessoa, ao que tudo indica, ela está praticando uma violência contra uma pessoa específica. Não significa dizer que ela tem uma inclinação para a violência com os demais entes da comunidade. E aí não tem como você criticar o magistrado que pôs ele em liberdade, por quê? Primeiro, era um direito dele previsto na Constituição Federal. É uma garantia fundamental do indivíduo responder o processo solto. Segundo, essa inclinação para a violência, naquele momento, parecia que era somente para a violência doméstica. Aí o indivíduo ele não parece ser uma ameaça para os demais integrantes da comunidade. E aí ele não preenche o requisito de se manter preso. Pode ter sido um deslize... Um fato isolado. Ou aquela inclinação do sujeito que covardemente agride somente a esposa. Tá, mas aí tem outro detalhe. Ele é o cara que agrediu a companheira, mas ele é um cara que tem passagem por tráfico de drogas, por outra tentativa de homicídio contra uma pessoa numa briga aí qualquer que não foi doméstica. Esse histórico, não é? Ou seja, está lá o processo, e a população precisa entender isso. Está lá o processo transitando, enquanto não julgado, a coisa não acontece, ou seja, ele pode responder em liberdade. Ele não faz antecedentes porque ainda não acabou o processo, está tramitando. Mas, segundo informações da autoridade policial, e eu vi na reportagem, ele cometeu outros 2 fatos graves atentando contra a vida de outras pessoas. Aí eu acho que existe sim um equívoco. Esse indivíduo, ele tem uma tendência violenta, né? E mais do que isso, é uma tendência violenta voltada a crimes com excesso de covardia. E quando eu digo excesso de covardia, porque o indivíduo que agride a companheira, ele antes de tudo, ele é um covarde. Porque ele está se valendo da superioridade de força dele contra uma pessoa que não tem como se defender. Então ele já tinha essa inclinação. Mas não há como criticar por aquilo que eu te expliquei. Mas no segundo caso, eu entendo que seria o caso. Porque ele já demonstrou com outras 2 tentativas de homicídio... É reincidente? Não é reincidente. Não? Ele não faz reincidência porque ele ainda não foi julgado e condenado em segunda instância nos outros processos. Perfeito. Mas, na hora de analisar a situação concreta dele, era possível já se averiguar que o indivíduo tem essa inclinação. E esses crimes que ele praticou, eles são tão covardes, tão desacreditados, que nem a massa carcerária aceita esse indivíduo no convívio. Certo. Muito provavelmente esse indivíduo está numa ala de seguro. Por quê? Porque os demais presos, os demais reeducandos, não aceitam o indivíduo desse. Já tem, inclusive, a sua própria condenação lá dentro. Exato. Por quê? Porque o crime é tão covarde, tão brutal, porque a gente observa pelas imagens, porque não havia
a menor necessidade daquela agressão. Ele teve a primeira agressão e ele volta para concluir o fato com mais uma agressão à base da paulada. E aí eu te digo que, analisando o histórico dele, nessas outras 2 tentativas de homicídio, se tivesse sido decretada a prisão dele, né, porque aí o indivíduo perde o direito de responder em liberdade. Sim. Quando ele se mostra inclinado à violência, quando ele passa a ser um risco aos demais integrantes da comunidade. Não tem como viver em sociedade, do jeito que ele estava agindo dessa forma. Nós teríamos evitado a morte desse índio. Rapidinho, 15 segundos. Reforma do Código Penal, urgentemente. Por completo? Eu acho que a análise precisa ser feita com o caso concreto, Alexandre. Todo indivíduo, porque também se nós permitirmos que todos, ou decretarmos que todos têm que responder preso, é um equívoco. Isso é típico de estados totalitários. Nos estados totalitários é que se prende o indivíduo para depois saber se ele é culpado ou inocente. No nosso caso, a lei é correta. A análise é que precisa ser melhor equilibrada. Altamir França, advogado criminalista, obrigado pela participação, bela gravata, bom ano para o senhor. Obrigado, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Da mesma forma, obrigado. Conversei com o Altamir França, repito, o advogado criminalista, aqui na tela da RIC TV Record.